de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, COE, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Boa tarde para você, sintonizado aqui no nosso Papo de Mulher. É um prazer estar com você em mais uma edição do nosso programa. Hoje discutindo sobre a saúde mental. Quantas pessoas passando por problemas mentais, não só físicos, mas também mentais, e que muitos consideram como pior, né? Porque é mais difícil controlar a mente. E para falar hoje sobre a psicose, nós convidamos a médica especialista em saúde mental, Thaís Silveira. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Bem, Thaís, explica pra gente o que é a psicose. Vamos lá. Então, boa tarde a todos também, né? Psicose, Marcinete, é um transtorno mental considerado grave, em que por algum motivo, que a gente vai estar explicando mais à frente, o indivíduo vai ter uma perda do contato com a realidade. Então, a pessoa que está passando por uma crise, um surto ou pela psicose em si, ela não vai saber dizer o que é real do que não é. Psicose e surto, a mesma coisa? Mesma coisa. A pessoa que está em psicose ou em surto psicótico, ela vai ter delírios, alucinações, uma desorganização do pensamento, da fala e pode ter alguns comportamentos motores alterados, seja para agitação, seja para catatonia, que é aquele estado em que a pessoa fica quase como se fosse um bloco enrijecido, né? E existem vários tipos de psicoses ou só um tipo? Existem vários tipos de psicose. Normalmente a gente gosta de agrupar de acordo com o fator desencadeante. Nós temos as psicoses por alguma causa de transtorno mental mesmo, bem comum de ser associada à esquizofrenia, ao transtorno afetivo bipolar, à depressão grave, com sintomas psicóticos, que inclusive é um CID. Nós temos ali também a psicose que é desencadeada por algum fator estressante, normalmente é uma psicose que a gente chama de breve, que pode durar 1 dia até 3 meses. Nós temos a psicose desencadeada pelo uso de substâncias psicoestimulantes, pelo uso do álcool. E nós temos também psicoses que podem ser desencadeadas por alguma alteração do componente cerebral, por exemplo, um quadro de demência, Alzheimer, um AVC, um tumor de crescimento e até episódios febris também podem desencadear, algumas outras alterações podem dar. A gente tem uma psicose que é muito importante, mas que é pouco falada, que também é a psicose pós-parto, né? A mulher, às vezes, quando engravida, ou já tinha um quadro depressivo prévio, ou desenvolve uma depressão durante a gestação. E é uma mulher que, no pós-parto, a gente já tem aquele hábito de só olhar para a criança, né? Vai visitar e esquece a mãe, né? Deixa a mãe de lado. Naturalmente, a mulher já passa por um período puerperal, que a gente chama de blues puerperal, que pode ou não dar continuidade e evoluir com a depressão pós-parto, mas que, às vezes, pode ser uma psicose pós-parto também. E aí a mulher, fazer alguma coisa que, a criança, né? Que não se lembra. Então, é grave, é preocupante, mas é pouco falada também. E quais as características da psicose? Então, na psicose, nós temos essa questão da perda da realidade. Nós temos o delírio que é uma crença. Então, a pessoa acredita em alguma coisa. Geralmente é um delírio de característica persecutória. Às vezes acha que tem alguém vigiando, que tem alguém perseguindo. A gente vai ter, junto desse delírio, a ideia, às vezes, da transmissão de pensamento. Então, eu achar que você está conseguindo ler a minha mente. Do roubo do pensamento. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, essa coisa sumiu da minha cabeça. Opa, a Marcinete roubou meu pensamento.
Isso também é bem comum de acontecer. As alucinações são diferentes dos delírios. Alucinações não são crenças. Alucinações são percepções alteradas. Então, a pessoa que está passando por uma psicose, um surto ali naquele momento, ela pode ouvir coisas que os outros não estão ouvindo, pode ver coisas que os outros não estão vendo, pode sentir cheiro que os outros também não estão sentindo, sensações táteis, que são até desagradáveis. Às vezes tem a imagem de que tem uma aranha subindo, uma cobra subindo pelo corpo, e tem a sensação realmente de que ela está andando pela pele. Então, é uma coisa muito desconfortável. Os pensamentos que se tornam confusos, muitas vezes são pensamentos desconexos. Por exemplo, Marcinete, me vê um copo de água porque está tendo uma guerra no Irã e eu preciso beber água para acabar com a guerra. Na minha cabeça isso está fazendo sentido, porque eu estou passando por uma psicose. Sim. Você vai olhar e falar assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Sim. Mais ou menos essa ideia desses pensamentos desconexos. E a questão do movimento. É muito comum a gente encontrar um paciente com delírio muito agitado, mas a catatonia também é prevalente. Então o paciente ele fica todo enrijecido, ele tem movimentos que são às vezes estereotipados, movimentos repetitivos, ou fica simplesmente paralisado. Então são características mais comuns na psicose. E existe um público mais atingido pela psicose? Então, depende. Quando a gente fala de uma esquizofrenia, a gente tem predominância do sexo masculino. A gente tem a idade de início da esquizofrenia, que é mais comum, entre 11 a 18 anos de idade. Mulheres um pouco mais tardiamente. Quando a gente fala de transtorno afetivo bipolar, os dois sexos, pela referência, eles são equivalentes, né, em quantidade. Então, todo mundo está sujeito a um surto psicótico, né? Por algum motivo. Por algum motivo. Às vezes traumas, abuso às vezes sexual. Medicamento também, né? Medicamento pode desencadear episódios psicóticos. Associação de medicamento com bebida alcoólica, associação de medicamento com uso de alguma substância psicoativa também podem desencadear. E você falou da idade ali da esquizofrenia, né? Mas e a faixa etária? Fica entre 11 a 18 anos no homem. A mulher comum aparecer depois dos 25, depois dos 30. E quais os fatores agravantes? Bem, o uso de bebida alcoólica é um fator agravante, o uso de substância psicoativa é um fator agravante, estar na vigência daquele trauma de maneira contínua é agravante. Às vezes é uma adolescente que sofreu abuso por algum familiar próximo e é obrigada a conviver com aquela pessoa. Então está sendo exposta àquele trauma continuamente. Esses eventos estressores podem desencadear novos surtos psicóticos. E quais os impactos disso na vida da pessoa e na vida da família? Os impactos, a gente fala de uma questão social. Pessoa que tem um surto psicótico ou está vivendo aquela ideia de que estão perseguindo, estão confabulando contra ele, é uma pessoa que começa a se isolar, perde a capacidade de convívio no meio com as outras pessoas, gradativamente, perde a capacidade laboral, às vezes abandona a escola. E aí a gente fala da mãe que tem que ficar de olho no filho, aí a mãe não consegue trabalhar, é uma renda menos dentro de casa, é uma mãe que tem que ficar hipervigilante daquela criança. Só preocupada, né? Só preocupada, aquela criança, o adolescente ou adulto, porque assim, tem uma outra coisa que é muito associada. Como a gente tem esses pensamentos que são pensamentos mais deturpados, alta chance de tentativa de suicídio, então tem que ficar vigilante não só pela vida que essa pessoa vai ter, mas também pelo risco de vida, de morte que essa pessoa tá sofrendo. E aí acaba que a mãe não consegue trabalhar, não consegue mais levar no meio, logo a mãe também vai estar adoecida, ou o pai, ou o irmão, adoece a família inteira, infelizmente, né? E qual a desordem que acontece ali no cérebro para acontecer isso, assim? Então, é uma desordem mais multifatorial. A gente tem questão do circuito da dopamina, que costuma estar alterado, às vezes por uma hiperestimulação ou por uma estimulação inferior ao que deveria ser. Não tem, assim, uma causa específica. É multifatorial, só o que a gente sabe é que é um circuito que está funcionando muito mal, principalmente a dopamina, que é o que a gente procura sempre intervir. A psicose pode causar danos cerebrais, sequelas? Pode. Quanto mais surtos psicóticos essa pessoa tem, a gente tem que pensar no seguinte: é como se eu desse um estímulo elétrico para uma lâmpada.
Se eu dou um estímulo, uma corrente maior do que aquela lâmpada aguenta, maior do que a capacidade dela, aquela lâmpada vai estourar, vai queimar. Então é o mesmo princípio do nosso neurônio. À medida que a gente vai tendo esses surtos não são tratados, não são conduzidos, aquele neurônio ele vai morrer. Ele não vai conseguir sobreviver durante muito tempo. Então a gente está falando de uma perda funcional do cérebro mesmo. Então tem isso, e quanto mais episódios de psicose tem, mais perda funcional desse cérebro. E como é o tratamento? Depende da causa. Se a gente fala, por exemplo, de uma psicose que é induzida pela esquizofrenia, é tratar a esquizofrenia, então antipsicóticos. Se a gente fala de uma psicose associada a um transtorno afetivo bipolar, tratando o transtorno afetivo bipolar, antipsicótico e estabilizador de humor. Se a gente fala de uma psicose que é associada pelo uso de substância, seja ela qual for, é parar a substância. O que é difícil para a pessoa sair, né, dessa É difícil situação. a pessoa sair, mas é aquilo. Se foi desencadeada pela substância, ou se a substância está servindo como gatilho, enquanto não suspender, não tem antipsicótico que segure. E a psicose tem cura, então? Nesses casos de esquizofrenia e transtorno bipolar, por exemplo? Não. A gente não fala de cura definitiva, né? A gente fala de estabilização do quadro. A gente tem pacientes que abrem surto psicótico, acabam ficando até hospitalizados, como no EAC. E com o uso da medicação, nunca mais abre nenhum quadro de psicose. A gente tem quadros assim. A pessoa tem que querer tomar o remédio, né? Exatamente. É importante que use a medicação para evitar ter a psicose. Mas geralmente essas pessoas que costumam ter psicose, elas são meio contra o medicamento, né? E aí, como intervir? Vem com uma psicoeducação, né? Tanto que todo o acompanhamento para paciente que tem um surto psicótico é multidisciplinar. Então, é a psicoeducação, fazer um entendimento do porquê que aquela substância é necessária para o cérebro. Mesma coisa no paciente que tem convulsão. Se o paciente não toma o anticonvulsivante, ele vai ter uma nova convulsão, mais cedo ou mais tarde. Opa, esqueci de tomar um remédio hoje de manhã. Pode ser não aqui agora. Amanhã você pode ter uma crise. A mesma coisa do remédio de pressão, né? A mesma coisa do remédio de pressão. Se não é usado de maneira correta, de maneira contínua, uma hora a pressão vai subir. Ou seja, a gente não tem como prever quando vai ter o surto. Mas a gente sabe que quando vem, é uma coisa muito deletéria para o cérebro. Então, é tentar ensinar essa parte, né, de que, olha, para o seu cérebro ter uma função saudável, para ele ter um funcionamento, uma vida longa, é importante que você use a medicação para proteção, né? E no Brasil, há alguma política pública, protocolo clínico ou diretriz para o atendimento à psicose não orgânica, não especificada? Não, diretriz específica voltada para esse quadro, não. O que a gente tem é realmente a questão do direito, acesso à saúde, né? Então, esse paciente ele tem que ter igualdade, equidade, acessibilidade ao serviço e tem que ser ofertado esse acompanhamento multidisciplinar. E o que é a psicose não orgânica para os nossos ouvintes? A psicose não orgânica é aquela que a gente tem os sintomas da psicose, delírio, alucinação, pensamento confuso, movimentos erráticos, mas que não conseguem ser atribuídas a um diagnóstico específico, como eu falei, a esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar. E quais os direitos das pessoas com psicose, então? Seria esse atendimento e esse acesso. Isso, atendimento, acesso, não ser discriminado no serviço, não é chegar no hospital e, não, é mais um surto, vamos fazer um diazepam na bunda, um aldão na bunda, casa. Não é isso, é um atendimento multidisciplinar, é entender que aquela pessoa, por que ela está tendo aquele surto psicótico? Ela passou por algum evento ali naquela ocasião? Teve algum estresse ou não? Já é uma pessoa que tem surtos psicóticos e não está usando a medicação. Então, toda essa intervenção multidisciplinar é necessária. E há muitos casos aqui em Santa Maria de Itibá, nos seus atendimentos? Temos muito casos, sim. É muito comum chegar paciente que a gente brinca, tá surtado, né? Fora da caixinha, Fora da caixinha. É comum a gente receber esse perfil de pacientes. Muitas vezes são pacientes que nunca acompanharam e do nada abrem um surto psicótico, fazem alguma coisa que ninguém da família esperava e por isso resolvem buscar ajuda. É muito comum isso, sim. E várias causas, né? Como você disse no início, qualquer um de nós está sujeito. Qualquer um de nós está sujeito. Às vezes, por exemplo, hipotireoidismo, que é uma disfunção da tireoide. Fica mais lenta também? Eu pensei que seria a hiper, no caso. Não, o hipotireoidismo, ele faz o que a gente chama de coma mixedematoso, acumula, faz muita retenção de líquido, baixa sódio no sangue, é todo um mecanismo lá.
E, por fim, leva ao surto doenças como sífilis, AIDS, sífilis na sua forma terciária, que é a tardia, AIDS pode desencadear também, toxoplasmose, qualquer doença que gere algum tipo de cisto na cabeça, cisticercose, que é uma coisa que em Santa Maria a gente ainda tem as parasitoses intestinais. Sim. Então, cisticercose é uma parasitose também que se deposita cisto na cabeça, então tudo isso também pode desencadear um surto psicótico. Bem, para quem precisa de atendimento, você atende onde em Santa Maria de Atibaia? Pacientes que estão passando por algum quadro, algum transtorno psicótico, algum quadro grave, a gente tem a disponibilidade do atendimento ali no CAPS, né? Fica ao lado do Centro Municipal de Especialidades, no Morro da Farese. Eu também faço atendimento no consultório particular, fica aonde o Dr. Antônio Roncone atende. Depois do hospital. Depois do hospital, em frente ao residencial IP. E o telefone de contato? Telefone de contato 27 99807 7667. Atende todos os dias no consultório particular? Não, só segunda e terça. O restante dos meus dias são lá no CAPS. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Agradecendo a sua presença aqui através do seu radinho, curtindo a nossa programação. Até o nosso próximo Papo de Mulher na 98,5. Tchau, tchau para você.